Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, do 1 ao 5, assim diz o texto sagrado. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que o Senhor tem preservado para nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos dá o entendimento, fazendo com que nós venhamos compreender a sua revelação. Senhor, eu suplico que esse mesmo Espírito me use como instrumento teu, para que eu possa edificar a tua igreja. Dá o entendimento ao teu povo sedento de ouvir a tua palavra, que eles possam reter no coração o que vier da tua parte, tão somente o que vier da tua parte. Eu suplico a tua graça para eu instruir a tua igreja. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Dando então continuidade à nossa série de mensagens aqui na Epístola de Paulo a Tito. Nós vimos no contexto anterior que Paulo, ele deu um quadro acerca da sociedade no qual a igreja estava ali inserida. Ele mostrou quão decadente era ali a sociedade. Paulo também, ele mostrou nos versos anteriores a questão dos falsos mestres. Na verdade eram ali os judaizantes que estavam se introduzindo nas casas e transtornando então famílias inteiras com a doutrina falsa. Nós podemos ver aqui no contexto exterior, do verso 10 até o verso 12, que diz assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse é o quadro no qual Paulo fala acerca do contexto que a igreja que estava ali em Creta, que estava então inserido nesta comunidade de pessoas decadentes. Aqui nesses versos que nós lemos, Paulo exorta a Tito para que ele fique firme na doutrina, fique firme na palavra de Deus. Paulo também exorta ali aos idosos, para que eles pudessem ser exemplos para os mais novos. Vamos ver então a partir do verso 1. Ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Doutrina é o ensino que produz a edificação da igreja. Este é o objetivo quando Paulo ele fala, né? A doutrina. Ele quer mostrar que Tito, ele deveria estar continuamente envolvido ali na edificação, envolvido na doutrinação da igreja, através então da doutrina. Quando Paulo ele chama aqui de sã doutrina, ele está ali contrapondo ao que ele acabou de falar acerca dos judaizantes, que estavam ensinando fábulas judaizantes, fábulas acerca do judaísmo. Então, Paulo olha ao contrário do ensino desses judaizantes, que trazem então fábulas, que você se firme nessa doutrina, e que ao você se firmar na sã doutrina, que isso seja algo contínuo, que você se envolva continuamente para edificar a igreja através da palavra sã. Quando os apóstolos eles foram chamados ali por algumas pessoas da igreja para que eles pudessem estar
ajudando nas coisas corriqueiras? Essa foi a resposta dos apóstolos. Atos capítulo 6, do 3 ao 4. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Essa foi a resposta dos apóstolos. Que quanto às questões corriqueiras, que diáconos sejam levantados para estar resolvendo esses problemas, mas eles estariam investindo o seu tempo ali na palavra, na doutrinação, na edificação da igreja. O ensino constante da palavra de Deus foi a fórmula dada por Paulo para que ele pudesse combater os erros que estavam entrando ali na igreja. Olha aqui o capítulo 1, o verso 9 e o verso 13. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O verso 13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. A fórmula então usada por Paulo para combater os judaizantes, para combater esses falsos mestres, para fazer com que a igreja viesse se fortalecer, era constantemente levando a eles a serem edificados na palavra de Deus, na sã doutrina. E é isso então que Paulo exorta agora a Timóteo. Tu, porém, diferente desses judaizantes que estão aí atrapalhando com essas falsas doutrinas, com esses ensinos acerca dos costumes judaicos, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No verso 2 ele diz: os velhos que sejam sóbrios. É bom nós lembrarmos que essa carta ela foi endereçada a Tito, mas o propósito de Paulo não era que somente Tito retesse essa carta, mas que ela fosse lida para toda a igreja. Então Paulo, ele fala a Tito, mas também agora ele começa a falar para todos os membros da igreja. Ele começa com os velhos, e ele dá conselho então aos velhos. Os velhos que sejam sóbrios. Sóbrios aqui significa temperantes. Naquela época havia um costume no meio daquela sociedade em que as pessoas mais idosas elas se envolviam com a embriaguez, e por vezes esses costumes ali da sociedade eles levavam então para a igreja. Paulo ele mostra que eles deviam deixar a embriaguez e não se embriagarem como era o costume da sociedade, o costume das pessoas idosas, mas ao contrário disso, por eles serem agora cristãos, que eles fossem sóbrios. Ele continua: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Graves significa aqui sérios, respeitáveis, que a partir do comportamento deles, a partir do exemplo deles, que eles pudessem estimular aos jovens, e os jovens, vendo então eles serem graves, ou seja, sérios, respeitáveis, os jovens poderiam então tê-los como exemplo, que o comportamento deles levasse os jovens a buscar na vida deles um estilo, um exemplo de vida. Prudentes, ele continua, prudentes significa controlados, sensatos, ponderados. E ele continua: sãos na fé, no amor e na paciência. Aqui Paulo, ele resume a perfeição cristã nesses 3 pilares, que vem a ser a fé, o amor e a paciência. São os 3 pilares, né, do cristianismo. Nós podemos ver então nesses 3 pilares, a fé, o amor e a paciência, ou seja, a perseverança, onde resume a verdadeiro caráter do cristão. Hebreus capítulo 11, verso 6, aliás, 1 Tessalonicenses 1:3 diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé
do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. 1 Coríntios 13, também esses 3 pilares. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é o amor. É através da fé que nós cultuamos a Deus, e sem a fé nós não temos como agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele fala aqui também sobre o amor. O amor é o meio pelo qual nós tanto nos relacionamos com Deus, como também nos relacionamos uns com os outros. Marcos capítulo 12, do 29 ao 31, e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E ele dá o terceiro pilar aqui, que vem a ser a paciência. Paciência aqui é perseverança, ou então constância. É um instrumento dado por Deus para que através dele nós venhamos aperfeiçoar tanto o amor como a fé. Veja bem, eu disse que a paciência, a perseverança é um instrumento dado por Deus. Ainda que seja nós que venhamos perseverar, mas nós sabemos que é Deus que coloca em nossos corações esse desejo de continuar firme, de perseverarmos, de buscarmos a Ele. Nós, por nós mesmos, não iríamos perseverar, mas é Deus que opera esse desejo em nossos corações. Filipenses capítulo 2, o 12 e o 13 diz: de sorte que operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Pois bem, então, Paulo, aqui no capítulo 2, no verso 1, ele mostra que Tito devia perseverar na doutrina, e depois no verso 2, ele mostra para os mais velhos, os mais maduros dentro da igreja, que eles deveriam ter um comportamento que caracterizasse na sua vida o cristianismo, uma vida voltada para Deus. E ele mostra então qual deve ser esse comportamento: sobriedade, ser grave, prudente, sãos na fé, no amor e na paciência. Agora no verso 3, ele passa a tratar das mulheres idosas. Ele diz: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Interessante que ele fala aqui a palavra semelhantemente, mostrando que, da mesma forma que os homens deveriam ter um comportamento reto, um comportamento prudente, santo, um comportamento que mostrasse o caráter de Cristo em suas vidas, da mesma forma também as mulheres, que elas, as mulheres maduras, as mulheres idosas, dentro da comunidade cristã, que através da sua vida, através do seu exemplo, que as mais novas pudessem ver o reflexo nelas de piedade e de santidade. Ele diz no verso 3: as mulheres idosas, semelhantemente também, da mesma forma que os homens têm que ser exemplos, que as mulheres idosas também sejam exemplos, sérias no seu viver, como convém às santas. É isso que Deus ele espera, é isso que o apóstolo Paulo exorta ali a igreja, é esse comportamento que convém àquelas que foram separadas para servir a Deus, as santas. Ele diz então, qual é o comportamento, das mulheres? Não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras no bem. Não caluniadoras. Essa palavra que é usada aqui no grego, no original, é uma palavra muito forte. Ela é, no original, diabolos, que foi traduzido por caluniadoras. Mas no original é a mesma palavra que se usa para se referir a Satanás, ao diabo.
Ou seja, quando alguém difama uma outra pessoa, quando a pessoa calunia o outro, então ele se assemelha ao próprio diabo. É essa palavra que é usada aqui. E Paulo então diz que as mulheres mais velhas, elas não venham difamar a reputação alheia, que elas não sejam caluniadoras, que elas não sejam diabolos. Ele continua: não dadas a muito vinho, que elas não sejam escravizadas a muito vinho, mestras no bem. Ao contrário de usar aqui as suas línguas para maldizer, para caluniar, que elas possam então usar a sua língua para ensinar o bem. Tiago capítulo 3, do 2 ao 9 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Quando Tiago me diz aqui que a língua, ela é inflamada pelo inferno, no original, era como que o inferno está aqui à frente da pessoa, e a pessoa está colocando a língua dele no inferno. Esse seria o que Tiago está dizendo. A língua é inflamada pelo inferno. A pessoa encosta a língua dela no inferno. Ele diz: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Paulo, ele mostra aqui que as mulheres, elas devem ser mestras no bem, ao invés de usarem as suas línguas para maldizerem, para caluniarem, para inflamarem as outras pessoas, que usem para o bem, para elogiar, para edificar, para abençoar e não para amaldiçoar. O verso 4, ele diz, veja bem, no verso 2 e no verso 3, ele traz aqui as características que as pessoas mais maduras devem ter. Ele fala no verso 2 em relação aos velhos, a característica então das mulheres mais velhas no verso 3, e agora ele passa no verso 4 mostrar o motivo pelo qual ele quer que essas pessoas de mais idade, as pessoas mais maduras, tanto os homens como as mulheres, qual o propósito então dessa sua vida casta, dessa sua vida santa, desse seu comportamento semelhante ao de Cristo? Para que ele quer que vocês tenham esse estilo de vida? Então ele diz no verso 4, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui nesse verso 4. Veja bem, para Paulo, não basta que as pessoas mais maduras, as pessoas mais idosas, tanto homens como mulheres, não basta terem um comportamento santo, não basta terem um comportamento semelhante ao de Cristo, não basta serem pessoas que não são dadas ao vinho, que não usam a sua língua para difamarem os outros. Não basta que vocês por si só tenham uma vida comprometida com Cristo. Paulo, ele requer algo mais, e o que ele requer aqui dos adultos, dos maduros, tanto em relação aos homens como às mulheres, é que, olha aqui o verso 4, para que ensinem as mulheres novas. Paulo, ele requer então dos mais velhos, mais maduros, que eles se tornem então discipuladores.
Esse é o propósito que Deus requer de vocês, que vocês venham ensinar, que vocês se comprometam a auxiliar os mais novos, a ajudá-los nos seus dilemas da vida, ajudá-los nos seus problemas pessoais, a serem então os seus mentores. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 4, que os mais velhos sejam mentores dos mais novos, ensinando a eles, se comprometendo no crescimento de vida deles, não somente no crescimento de vida espiritual, mas no comportamento enquanto vida. Olha o que ele quer aqui no verso 4, para que ensinem as mulheres novas. O que ele quer que ensinem? A serem prudentes. A palavra aqui, prudentes, é serem moderadas, a serem prudentes, a amarem os seus maridos. Veja bem, como é que as mulheres mais velhas vão estar ensinando as mais novas a amarem os seus maridos? Você não ensina isso através de um estudo, você não consegue ensinar isso através de uma escola bíblica dominical. As mulheres mais velhas ensinarem as novas a amarem os seus maridos e amarem os seus filhos. Você ensina isso andando junto com elas, a estarem talvez indo na casa delas, chamando elas para estar indo nas suas casas, através da convivência, é através do relacionamento, é através de uma vida em comunidade, é através de você fazer amizades, é você entender que as mais novas, sejam elas as mulheres referente às mulheres mais idosas, e sejam os rapazes referente aos homens mais idosos, a estarem então tendo um vínculo junto com eles. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, e sobre a responsabilidade que nós, enquanto mais velhos, temos para com os mais novos. A Escritura Sagrada nos exorta aqui, que os mais velhos têm que ensinar os mais novos. Ele quer que nós ensinemos os mais novos a amarem os seus maridos, quer que os mais velhos ensinem os mais novos a amarem os seus filhos. Isso só é possível se nós tivermos relacionamento, se nós tivermos vínculo, se nós tivermos amizade, se nós passarmos a nos relacionarmos, um relacionamento mais estreito, mais íntimos, em relação aos mais velhos, juntamente com os mais novos. É isso que a palavra de Deus aqui requer e quer de nós, que possamos pensar nisso, que você possa, enquanto mais velho, olhar aqui para os mais novos e orar por eles, e chamá-los para mais perto, buscar saber qual a dificuldade que ele está passando e abençoá-lo através da sua experiência, através da sua sabedoria, através da sua vivência, que você já está com Cristo já faz anos, mas esse está começando agora, e você poder então ser um instrumento de Deus para ajudá-lo, ajudar esse recém-casado, esse recém-convertido, esse jovem que está dentro da nossa igreja. Diz aqui o verso 4, para que ensinem as mulheres novas. É isso que nós somos exortados. As mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos. Isso tanto em relação às mulheres, quanto em relação às moças, quanto também aos homens, em relação aos jovens. Ele continua então no verso 5, a serem moderadas. Moderadas aqui é prudentes, castas, refere a santas. Isso que Deus ele requer das mulheres idosas, ensinar as mais novas a serem prudentes, a serem santas. E continua aqui no verso 5, boas donas de casa,
Isso aqui quer dizer presentes no lar. O sentido é não perambular por lugares públicos. Como então você consegue fazer isso? É através do aconselhamento, é através de você estar junto, é de você fazer amizade, vínculo com as mais novas e ajudá-los através da sua sabedoria, da sua experiência de vida, a elas então a aprenderem, a terem então com quem se auxiliar em momentos difíceis. O verso 5: sujeitas a seus maridos, algo também que as mulheres mais novas devem aprender, devem ensinar, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, a elas serem sujeitas a seus maridos. A palavra aqui é submissas. Efésios capítulo 5, verso 22 diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Normalmente quando alguém vai explicar esse verso sobre a questão de submissão, sempre eles fazem aqui um malabarismo tremendo para querer colocar a igualdade entre homem e mulher. Eu gosto de falar o que a Bíblia diz e não ficar com nenhum tipo de malabarismo. O termo aqui é submissão ao marido. O marido é o cabeça do lar. É isso que as Escrituras ensinam, é isso que está colocando aqui, é isso que as mulheres mais velhas devem estar ensinando às mais novas, que as mais novas aprendam a serem submissas aos seus maridos. E por fim, no verso 5, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, que a palavra de Deus não seja difamada ou desacreditada. Talvez Paulo esteja fazendo referência aqui às mulheres que possam ter sido casadas com homens não cristãos, com homens incrédulos. Então que o comportamento dela seja um comportamento cristão. Caso contrário, se ela não tiver um comportamento que exalte a Cristo, os seus maridos poderão estar vendo através do comportamento dela errado, eles iriam desacreditar da palavra de Deus. 1 Pedro 3, do 1 ao 4 diz: semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto do seu coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pois bem, nós vemos aqui no verso 4 e no verso 5, o que Deus ele requer das mulheres mais velhas, que elas então venham ensinar as mais novas a serem então mentoras para as mais novas. Mas por outro lado também, quando essa epístola, quando essa carta de Paulo, ela fosse escrita, ela fosse lida ali no meio da igreja, as jovens que estavam ali, elas iriam aprender também uma outra lição. Elas iriam aprender que elas deveriam estar se espelhando nas mais velhas. Algo que esse texto então nos ensina, que você jovem, tanto homem como mulher, que você possa ter dentro da sua comunidade, dentro da sua irmandade, dentro da sua igreja, exemplo de pessoas que você venha seguir, que aqui dentro dessa comunidade, de mulheres piedosas, mulheres santas, através delas você possa buscar a sabedoria, o conselho. Não busque conselhos fora da comunidade cristã, não busque conselhos com pessoas que estará te levando a você se comportar como o mundo mostra, mas tenha então nas mulheres idosas, cristãs, tementes a Deus, essas que você possa buscar o conselho, ser auxiliada e ajudada. Que Deus assim nos ajude. As lições que nós podemos tirar então aqui nesse texto, do verso 1 ao verso 5, a primeira lição que eu vejo que esse texto aqui nos dá,
é que o ensino constante da palavra de Deus é a fórmula dada por Paulo, para que tanto nós podemos combater os erros, como fortalecer a igreja. Não há outro meio, não há como nós colocarmos aqui modismos, mas o que fortalece a igreja, e o que sustenta a igreja, é a doutrina, a palavra de Deus. É isso que ele falou para o jovem pastor Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É as escrituras sagradas, é a continuidade da palavra de Deus, é perseverar no ensino. Isso é que vai fazer com que a igreja se fortaleça e venha combater os erros doutrinários. E a segunda lição que esse texto aqui nos dá é que tanto os homens como as mulheres mais velhas devem ser exemplo para os mais novos, e os mais novos devem buscar o seu exemplo nos mais velhos. Vamos orar. Senhor, que as verdades expostas aqui através da sua palavra possam nos ajudar a nós almejarmos, ó Pai querido, que esse texto nos ensina. Senhor, por vezes nós somos exortados com a tua palavra, mas nós não queremos ser mudados, não queremos ser moldados, nós não nos deixamos ser transformados. Mas Senhor, que tu possas, ó Pai querido, como o Senhor nos ensina, que a tua palavra é martelo e ela esmiuça a penha, que a tua palavra é uma espada e ela possa penetrar entre a divisão da alma e do espírito. Ó Senhor, que a tua palavra, Pai querido, com autoridade, com o poder que ela por si só tenha, venha nos levar, ó Pai, a nos deixar ser moldados pela verdade aqui revelada. Que nós, ó Pai querido, não venhamos rebater ou continuar, ó Pai querido, descansando no nosso comportamento, mas querer, ó Pai, refletir a glória de Jesus Cristo, ser transformado de glória em glória. Nos ajuda, Senhor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.